Salmos número 23, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem disse isso foi o salmista Davi, o rei Davi, o rei de Israel, anos antes de Jesus Cristo existir. Por isso que a Bíblia sempre tem algumas passagens que diz no Novo Testamento: Jesus, filho de Davi. Porque Deus disse que sobre o trono de Davi há de enviar um rei, que há de restaurar a nação de Israel. Esse mesmo Davi disse: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso é verdade. Quando Deus é o nosso pastor, ou melhor, quando Deus é quem guia e orienta as nossas vidas, não vamos sentir falta de nada. Não vamos sentir falta de nada. Isso é verdade. Quando Deus ser o nosso pastor, Deus moverá os céus e a terra ao nosso favor quando nós estivermos a passar por alguma necessidade. Moverá os quatro cantos do continente ao nosso favor quando nós estivermos a passar por alguma dificuldade. Porque aonde Deus está, aonde Deus governa, no coração aonde Deus governa é um coração que Ele mesmo se encarrega para suprir toda a necessidade dessa pessoa. Quando falamos de necessidade, estamos a falar daquilo que as pessoas precisam para viver. E os pastores, eles faziam isso. O que significa a palavra pastor? A Bíblia Sagrada foi escrita numa época onde era comum viver muitos pastores. E o pastor levava as ovelhas para o pasto, apacentava, cuidava delas e as protegia. Pastores cuidam de rebanhos, de ovelhas. Esse é o serviço deles. Tratam as feridas, curam as doenças, fazem tratamento nas manchas das ovelhas, vão até buscar as ovelhas que se desviam e procuram as que se perdem. E quando vêm animais para atacar as ovelhas, os pastores têm o papel de fazer o quê? Defender as ovelhas. Porque as ovelhas estão na responsabilidade do pastor. O pastor, ele cuida das ovelhas no sentido humano. E a Bíblia carrega esse mesmo exemplo aqui do sentido humano para o âmbito espiritual. Deus, Ele é o nosso pastor. Desde os tempos mais antigos, Deus, quando os homens, no tempo de Samuel, o povo de Israel não tinha nenhum rei. E eles iam sempre incomodar o profeta Samuel. Tipo, nós queremos um rei para nos governar. Queremos um rei para nos governar. Deus é quem governava eles. Mas o povo não se contentou com o governo de Deus para a vida deles. Eles preferiram um rei humano. Foi aí onde Deus começou a levantar governantes, pessoas que lideravam o povo de Israel. Em outras palavras, Deus levantou pastores para cuidarem do rebanho dele. Só que esses mesmos pastores falhavam em fazer aquilo que Deus pode ser capaz de fazer. Muitos deles pararam de olhar
pelos interesses do povo e passaram a olhar pelos seus próprios interesses. É o que acontece também nos nossos dias atuais. Quando um governante ou quando um líder é levantado, ele não levanta para se guiar sozinho. Ele levanta para cuidar das pessoas. Assim como um pastor cuida das ovelhas, é a obrigação de um líder cuidar das suas ovelhas. Só que o que acontece hoje não é isso que nós vemos. Os líderes, ao invés de estarem para servir, eles estão para aproveitar o povo. Isso é global, é fato e não pode ser desmentido. E Deus se enfureceu muito quando certas pessoas que ele colocava para cuidar do povo dele, cuidavam dos seus próprios interesses. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 6 ao 12, isso está no Antigo Testamento, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas que são de Deus. Ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor que vocês me escutem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, as minhas ovelhas foram mortas, as minhas ovelhas foram devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. O que Deus está querendo dizer aqui? Que as pessoas que Deus colocou para liderar o povo de Israel não estava preocupado em liderar o povo. E por causa do povo estar disperso, eles eram feridas, mortas e devoradas por animais ferozes. Qualquer outra nação, tipo assim, eles caíam em pecado de uma forma deliberada. E isso podemos carregar também para os dias atuais. Por causa de muitas pessoas não terem um pastor na vida delas, elas caem em vários pecados, caem em vários males e em várias ruínas. Por que elas caem nisso? Vou voltar para Salmos 23, 1. Porque o Senhor Deus não é o pastor da vida delas. Elas têm outro pastor, que é o diabo. Só que o diabo não pastoreia, o diabo não cuida. O diabo é um lobo devorador. Ele devora a vida dessas pessoas. Por isso muitos estão feridos por dentro, caem em pecado, estão numa ruína tão grande que não conseguem sair. Quando esse povo não era liderado, eles estavam sujeitos a isso. E Deus ficou muito enfurecido, até ser capaz de dizer no verso 8: juro pela minha própria vida que é melhor que vocês me escutem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Elas estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas, das minhas ovelhas, disse Deus. Por isso, vocês pastores, prestem atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus interesses, dos seus próprios interesses. Disse Deus que não vai permitir que esses pastores que cuidavam dos seus próprios interesses voltam a cuidar o quê? Das ovelhas dele. Porque não cuidavam das ovelhas dele. Ele disse o seguinte: livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Eu, no verso 11, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas
Ele mesmo disse que ele mesmo vai procurar e buscar as suas ovelhas e não deixar nas mãos de ninguém. Como um pastor que busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia da escuridão e desgraça. Que dia é esse que está-se a referir? Eu me atrevo em dizer que o dia da escuridão e desgraça são esses nossos dias. Nós vivemos em dias de escuridão e desgraças. Andamos nessas escuridões e andamos nessas desgraças. Gostávamos de viver nas trevas. Gostávamos de viver fazendo aquilo que é mau. Estávamos na desgraça. Deus disse assim: eu mesmo virei. É isso que ele está a falar aqui. Como um pastor que busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. E outra coisa incrível que ele fala aqui, não fala num só lugar, ele fala de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. E há ovelhas sem pastor nos dias atuais. Há pessoas que não têm pastor hoje.